Então, gente, vamos lá, segunda aula de hoje. Na primeira a gente falou especificamente de risco, e nessa segunda a gente vai falar de um conceito chamado significância estatística, que não tem uma relação tão direta assim com o risco, é um conceito bem estatístico mesmo, mas que vocês vão ver que nos estudos epidemiológicos calcula-se uma medida de associação, e aí é muito comum, digamos assim, quase que obrigatório, usar depois essa ideia de significância estatística. Falei quase que obrigatório, mas é uma coisa hoje bastante discutida, vocês vão ver à medida ao longo que a gente for falando do conceito. E nos dois ou três primeiros slides, assim como na aula anterior, a gente vai situar em que parte do desenvolvimento do conteúdo a gente está. Então, nesses dois ou três primeiros eu vou passar mais rápido. A gente já falou, né, na aula, porque a gente já falou disso no início da outra aula, os vários estudos epidemiológicos vão nos servir como instrumentos para fazer determinadas coisas. Então, situando, os estudos epidemiológicos podem nos dizer medidas de ocorrência, né, de frequência, incidência e prevalência, podem nos dizer se existe associação entre um determinado fator que causaria uma doença e a doença, se realmente existe essa associação. E na aula, né, na primeira aula de hoje, a gente usou medidas, que são as medidas de associação, para ver o quanto estão associadas. Né? Nos dizem o quanto um determinado fator aumenta o risco ou não de uma doença acontecer. Tá? Isso foi na aula anterior. Para agora, como a gente já tinha esboçado na aula anterior, a gente vai abordar a seguinte pergunta que está colocada aqui. Uma vez tendo sido encontrada uma associação entre um fator tal e uma doença, a gente pode determinar qual é a probabilidade de que a gente tenha encontrado uma associação na nossa amostra de pacientes que não existe de fato na população em geral. É a ideia de significância estatística, então, que a gente vai desenvolver daqui a pouquinho. Então, como a gente coloca para situar o objetivo geral da aula, a ideia é que ao final dessa aula de hoje, quer dizer, dessa segunda e da semana que vem, no qual a gente vai exercitar isso com um estudo dirigido maior, vocês devem ser capazes de entender a ideia de significância estatística, quer dizer, o que isso significa, e conhecer medidas que a gente usa para determinar a significância. E interpretar um resultado encontrado com essas medidas que a gente usa para determinar a significância. Tá? Que são essas duas que eu estou colocando aqui, que vão ficar melhor no slide seguinte. Então, mesmo ficando um pouco redundantes, vocês vão ver que às vezes os slides dessa aula, que é uma aula menor, vão ficar um pouco redundantes por causa do conceito estatístico, a gente vai bem devagarzinho. Vamos supor que a gente fez um determinado trabalho e achou uma medida de associação qualquer, um risco relativo. A pergunta que a gente vai se fazer e que vai responder a partir dos elementos dessa aula é: qual é a probabilidade de que a gente tenha encontrado uma associação que não exista de fato? Tá? E as duas medidas que são chamadas de significância estatística, que a gente vai usar para isso, são o p-valor, que alguns de vocês já devem ter visto em um outro trabalho que leram, e intervalo de confiança, a mesma coisa. É isso que a gente vai usar, vai desenvolver primeiro o p-valor e depois o intervalo de confiança. Então vamos lá, para mudar um pouquinho o exemplo, né, para não ficar na história da Coca-Cola e úlcera, vamos pensar que a gente fez um estudo epidemiológico, por exemplo, um estudo de coorte, e tenha encontrado que fumar cachimbo confere o dobro de probabilidade de um indivíduo ter câncer de esôfago. Quer dizer, achou um risco relativo de 2, né? Então, a chance de desenvolver câncer. E aí agora, gente, por favor, chance e probabilidade voltou a ser a mesma coisa, tá? Estamos falando em português mesmo, diferente das coisas todas que a gente falou sobre razão de chances na aula anterior. Então a gente achou que os fumadores de cachimbo tinham 2 vezes mais probabilidade de desenvolver um câncer de esôfago. Tá? Na prática eu acho que não tem isso não. Fumar cachimbo, eu acho que eu me lembro, aumenta o risco de câncer de cavidade oral. Mas vamos supor então que alguém tenha feito essa questão de pesquisa e encontrou esse resultado. Será que a gente pode ter encontrado um resultado que não corresponde à realidade? Quer dizer que por qualquer razão, e não digo um erro do estudo, nem manipulação no mau sentido, não. A gente, por alguma razão qualquer, pode ter achado algum resultado na nossa amostra de pacientes, quer dizer, com os quais a gente fez o trabalho, que não acontece no restante da população de fumadores do cachimbo do mundo, entre aspas. Isso pode ter acontecido?
Na verdade, isso sempre pode acontecer. A gente nunca tem como ter certeza que não aconteceu. É uma questão probabilística. Vai que a gente deu o azar, e aí estou falando azar mesmo, dentre os fumadores de cachimbo que a gente captou, vamos dizer assim, para o trabalho, existia mais gente, por azar, que já iria desenvolver câncer de esôfago. Então, isso pode acontecer. A gente nunca tem como saber, acabou o trabalho, acabou o nosso trabalho, se isso realmente aconteceu ou não. O que a gente vai poder lidar é pensar em qual a probabilidade de isso ter acontecido. E é isso que a gente vai desenvolver agora aqui. Vocês vão ver que, como é um conceito estatístico, eu vou ser de início, vou desenvolver o raciocínio que de início vai parecer até meio estranho, meio bobo, redundante, mas é para a gente chegar à conclusão final sobre significância estatística. Então a gente falou, né, cachimbo e câncer de esôfago, mas pode usar uma outra questão. Quando eu estou no presencial, eu acabo usando muito essa questão que eu coloquei aqui. Quando a gente se faz uma pergunta, quando a gente monta uma pergunta como objeto de pesquisa, a gente pode ter várias respostas a essa pergunta, né? Então, quando a gente levanta uma questão, pode ser a anterior que eu falei, de cachimbo e câncer de esôfago, mas coloquei aqui então, será que ingestão de sushi aumenta a chance do indivíduo desenvolver úlcera gástrica? Quando a gente tem uma pergunta como essa, a gente só tem duas possíveis respostas, que é muito simples. A grosso modo, as duas possíveis respostas são sim ou não. É meio bobo, né? Falar isso, é meio simples, mas é isso mesmo. Se a pergunta fumar cachimbo aumenta a chance de desenvolver câncer de esôfago, ou essa que a gente colocou, comer sushi aumenta a chance de úlcera gástrica, ou aumenta ou não aumenta, quer dizer, ou é uma causa ou não é. Óbvio que na vida real às vezes é uma causa junto com outra, assim, mas vamos pensar de uma maneira mais concreta, assim, ou aquilo é uma causa ou não é uma causa, tá? Hipertensão arterial é uma causa de acidente vascular encefálico hemorrágico. Sei lá, fratura no pé não é uma causa, né? Assim, é bem simples, ou é ou não é. Esse ser ou não ser ganham nomes diferentes nessa construção estatística que a gente está fazendo. A gente chama de hipótese nula, com essa notação H0, que é a hipótese de que, então, sushi não causa úlcera gástrica, e a gente chama hipótese alternativa, como H1 em contraposição ao H0, ou como HA de alternativa, que é a hipótese de que, sim, comer sushi causa úlcera gástrica. A partir dessas duas possibilidades, então, a gente vai desenvolver o nosso raciocínio. A gente considerando, então, que existem duas possíveis respostas à pergunta, né? Vamos pensar, então, o sushi e úlcera. Existem duas possíveis respostas, sim ou não. A gente tem que pensar na possibilidade da gente, no fim das contas, achar uma coisa no trabalho que não corresponde à realidade. Então, usando um determinado teste estatístico, aí é que vai entrar uma coisa mais estatística, a gente pode investigar qual é a probabilidade, já que a gente sabe que pode acontecer, qual é a probabilidade de eu encontrar um resultado na amostra, por exemplo, uma diferença na incidência de úlcera entre os dois grupos, comedores de sushi ou não. Vamos supor que a gente encontre, então, que os comedores de sushi têm mais úlcera. Quer dizer, isso é a diferença a qual a gente se refere. Qual a probabilidade de eu encontrar essa diferença na amostra que realmente exista no mundo real? Ou seja, tudo bem, eu encontrei o que existe. Eu sei que eu estou dando meio uma volta, mas isso é assim mesmo. Existe uma probabilidade de eu encontrar uma coisa que de fato existe no mundo real. O outro lado da moeda é qual é a probabilidade de eu, ao contrário, encontrar essa diferença entre os dois grupos, quer dizer, maior incidência de úlcera, por exemplo, entre as pessoas que comem sushi, mas que essa diferença que eu encontrei na minha amostra não exista na população. Eu encontrar, vamos dizer assim, né, dá para usar um termo que já dá para entender, um falso positivo. A gente, novamente, sendo redundante, a gente sabe que essa possibilidade existe, mas quanto ela foi mais ou menos provável de acordo com os dados que eu tenho do meu estudo. Agora é que entram os testes estatísticos. A gente tem determinados testes estatísticos que vão nos dar essa probabilidade. Eu estou entrando muito em estatística, vocês podem achar assim, poxa, mas por que tem isso tudo a ver com o que a gente vem discutindo até então? A gente vai aplicar essas probabilidades
em medidas de associação que a gente encontrou. Vai aplicar essas probabilidades para... Achamos um risco relativo de tanto em um trabalho. Beleza, vocês já entenderam o que é o risco relativo. Será que isso realmente corresponde a algo que acontece na vida real? Quer dizer, no pessoal que está aí, fora da minha amostra? Então, o que a gente está fazendo é um desdobramento da análise de um resultado encontrado em um estudo epidemiológico. Então vamos lá, voltando, né, isso foi uma divagaçãozinha, voltando, a gente vai ter então testes estatísticos que vão nos dizer qual é essa probabilidade. Ele me cortou aqui de novo, então testes estatísticos que vão nos dizer qual é essa probabilidade. Então, repetindo, porque essa é a noção principal, a pergunta do slide anterior é: encontramos uma diferença entre os grupos, maior incidência de úlcera, por exemplo, entre as pessoas que comiam sushi, que nos deu um risco relativo de 2, quer dizer, essa chance foi 2 vezes maior no grupo de comedores de sushi. A pergunta é: qual é a probabilidade de eu ter achado essa diferença entre os grupos na nossa amostra, mas ela não acontecer no mundo real? Essa é a pergunta. E agora que vem a noção. Os testes estatísticos nos dão essa probabilidade. Essa probabilidade é um p-valor. O p-valor, assim, tem toda uma definição estatística que não vai caber para a gente aqui. Mas, a grosso modo, para a gente aplicar aqui, o p-valor é a probabilidade, vou falar devagar, é a probabilidade de eu ter achado uma diferença entre os dois grupos, por exemplo, na incidência de úlcera, que é o raciocínio que a gente está fazendo, de eu ter achado uma diferença entre os dois grupos que não exista no mundo real. Tá? Então, essa é a ideia básica do que é esse p-valor. Como qualquer probabilidade, ele varia de 0 a 100%. A gente costuma usar de 0 a 1, né? Assim, anda a vírgula, 2 casas para a esquerda e usa de 0 a 1. Tá? Então, vamos lá. Se a gente sabe que o p-valor é essa probabilidade, repetindo, de eu ter achado uma diferença entre os grupos, de eu ter achado um risco relativo, digamos, alto, mas que isso não acontecia no mundo real, o que isso significa? Quer dizer, o que significa para a gente um p-valor alto ou baixo? Significa que, no fim das contas, eu vou aceitar como resultado do meu trabalho a hipótese nula, que não há relação entre as duas variáveis, a exposição e o desfecho, ou a hipótese alternativa, que eu vou aceitar que existe, vou aceitar como conclusão do meu trabalho, que essa diferença realmente existe entre os grupos. Na linguagem estatística, o pessoal acaba falando mais a coisa de rejeitar a hipótese nula, como está escrito aí no slide. Fica meio estranho, né? Assim, em vez de eu dizer que há diferença, eu rejeito a hipótese que não há. Parece que está dando uma volta danada, mas tem uma justificativa de método científico e de estatística para isso, novamente, que não vale a gente entrar. No fim das contas, como está aí no slide, o p-valor alto ou não vai nos encaminhar para, na hora de construir qual é o resultado de fato do nosso trabalho, dizer se a gente vai rejeitar a hipótese nula, então aceitar que há diferença entre os grupos, ou vai aceitar a hipótese nula, dizer que não há diferença entre os grupos. Isso se chama fazer uma decisão estatística. Rejeita-se a hipótese nula, logo a gente fica com a hipótese alternativa, ou aceita-se a hipótese nula, de acordo com um p-valor alto ou baixo. Tá bom, beleza. Mas quando é que a gente vai chamar de alto ou baixo? Quer dizer, existe um limite para se dizer isso? Existe um valor acima do qual a gente possa dizer que isso é um p-valor alto ou baixo? A gente vai falar isso adiante. Mas primeiro é colocar a noção. O p-valor vai nos encaminhar para que o nosso resultado corresponde à hipótese nula, construída anteriormente, que não há diferença entre os grupos real e que o fator de risco não causa a doença, ou hipótese alternativa, que o fator de risco causa a doença. Então, o que vai ser um valor alto ou baixo? Né? Como a gente colocou antes. Antes de botar o valor, já está aí no slide, né? 0,05, que equivale a 5%. Mas primeiro dizer uma coisa, isso é uma coisa, essa definição é arbitrária, quer dizer, vamos dizer assim, entre aspas, um grupo de pesquisadores chegou à conclusão que vai ser isso, não é tão simples assim, mas a ideia, isso é ditado, vamos dizer assim, entre aspas, e isso é uma coisa hoje extremamente discutida. Na verdade, isso já vem sendo discutido há algum tempo, e de algum tempo para cá tem uns grupos de pesquisadores que dizem que a gente, na visão deles, e tem toda uma justificativa para isso, eles não estão malucos, que dizem que a gente deve abolir
é isso mesmo que eu estou dizendo, abolir essa história de decisão estatística e significância estatística. Aí você vai dizer assim, pô, Gilberto, mas então, por que a gente está falando disso aqui, né? Uma coisa que já existe gente que acha que não tem que usar mais. Isso é discutido. Existe muita gente que ainda usa, quando a gente publica trabalho das nossas coisas aqui da faculdade, a gente usa, e vários dos artigos que vocês vão ler ao longo da vida ainda usam. Então, assim, até talvez 3, 4 anos atrás, eu nem colocava todas essas dúvidas. Pode ser que daqui a 10 anos, dando essa aula, a gente não fale mais nisso, mas por enquanto, isso ainda é uma coisa efetivamente usada. Então, cabe a gente saber que existe uma discussão dentro da, vamos dizer assim, da comunidade de pesquisa em relação a isso, mas que isso ainda é um possível parâmetro utilizado. Dito isso, a gente considera que esse limite de 0,05 é o limite arbitrário definido para considerar se um valor de P é estatisticamente significativo ou não. Um valor de P, ou P-valor, mesma coisa, menor do que 0,05 é estatisticamente significativo e maior do que 0,05 não é estatisticamente significativo. No slide à frente, então, assim, ou seja, né, para resumir, no slide à frente vai ficar claro nos tópicos, então o que a gente vai fazer com esses números. Ou seja, se a gente falou que o limite é 0,05, um p-valor maior do que 0,05 favorece a hipótese nula. Quer dizer, a gente tem uma chance que é arbitrariamente considerada grande de que aquela diferença que a gente encontrou entre os grupos, que aquele resultado que a gente encontrou, não corresponda de fato à, entre aspas, realidade do mundo, vamos dizer assim. Então esse resultado favorece a hipótese nula. Ou seja, se eu tiver achado, vamos supor, num trabalho qualquer, vamos botar que seja esse de úlcera aí, ou de cachimbo e câncer de esôfago, qualquer um deles. Um risco relativo de 1,6. Então a doença foi 1,6 vezes mais comum em um grupo do que no outro. E o p-valor é considerado alto, maior do que 0,05, digamos 0,30. Isso significa que, como é o resultado do meu trabalho, achamos uma diferença, agora eu vou falar a frase que é o chavão, assim, achamos uma diferença entre os grupos, que deu origem a um risco relativo de 1,6, mas com esse p-valor alto, essa diferença não é estatisticamente significativa, logo, os dados do nosso trabalho não apontam para a existência de relação entre essa exposição e esse desfecho estudados. Certo? Isso fica como resultado do trabalho, que, a princípio, de acordo com esse trabalho, um trabalho nunca prova nada, né? Não é assim, mas de acordo com esse trabalho, não há relação entre os aspectos pesquisados. Enquanto que, se esse P é menor do que 0,05, esse achado favorece a hipótese alternativa. A relação encontrada deve corresponder à realidade. Então, se no outro trabalho, por exemplo, com uma amostra maior de pessoas, para dar uma dica do que pode fazer essa diferença, foi achado um risco relativo de 1,6 e um p-valor de 0,02, digamos, nosso resultado é: encontramos uma diferença entre os grupos que deu origem a um risco relativo de 1,6 e com um p-valor menor do que 0,05, ou seja, igual a 0,02, digamos, que favorece a hipótese alternativa. Logo, de acordo com o nosso trabalho, há relação entre essa exposição e esse desfecho. Se for o sushi e a úlcera, pelo nosso trabalho, comer sushi é um fator causador de úlcera péptica. Tá? Essa é vamos dizer assim, a aplicação simples, final, do que a gente faz com esses valores de P e essa ideia de estatisticamente significativo ou não. Um engano comum na fase em que vocês estão é: não, achou um trabalho, foi feito um trabalho, achou tal coisa numa razão de chances ou num risco relativo, e o p-valor foi alto, quer dizer que o trabalho foi mal feito. Não, de jeito nenhum. Então, um p-valor, digamos, elevado de acordo com esse parâmetro, 0,05, não significa que o trabalho foi mal feito, de jeito nenhum. Chegar à conclusão que uma coisa não causa a outra também é ciência, também é um resultado perfeitamente, também ajuda a construir conhecimento, né, melhor dizendo. Trabalho ser mal feito ou não é se ele tem
manipulação no mau sentido, se ele tem algum viés, por exemplo, que diminuiu a validade interna, lembrando a aula anterior, isso significa ser mal feito e não tem nada a ver com o p-valor. Então o p-valor não diz assim, trabalho foi bem feito ou mal feito, não é nada disso. O p-valor diz se é mais ou menos provável se isso que a gente encontrou corresponde efetivamente à realidade na população, vamos dizer assim, tá? Na semana que vem, nossa atividade vai ser basicamente de exercícios, de aplicação desses conteúdos, né, dessas ideias. Mas eu vou mostrar uma outra coisinha de trabalho de fora aí nosso, mostrando isso na prática, né? Assim, encontramos um p-valor, como é que é, então vai ficar uma coisa um pouco mais concreta e aplicada, vamos dizer assim. Agora vamos lá, a gente está falando esse tempo inteiro, então a gente calcula um p-valor, acha um p-valor, como é que a gente faz isso? Né? Quem encontra esse p-valor? Quem calcula esse p-valor, por exemplo, para tal risco relativo ou razão de chances encontrado? Isso é feito a partir de um teste estatístico. A pessoa que está fazendo a estatística do trabalho, eu, por causa da formação em saúde coletiva, faço um pouco disso, não como estatístico, lógico, mas faço um pouco disso. A gente tem os dados, por exemplo, numa tabela Excel, aí aplica lá, né, entende quais são os dados, aplica um teste estatístico, a gente tem que saber qual aplicar, aplica um teste estatístico, pede para o computador, faz o teste tal e me diz o p-valor desse resultado aí que a gente encontrou, tá? Quando a gente sabe fazer é uma coisa relativamente simples, não tem grandes mistérios não. Estou falando de um teste, tá bom. Que teste é usado? Depende de como são os dados que a gente está usando. Isso é uma coisa relativamente fácil, eu vou mostrar no slide então à frente aqui. Então eu falei que para saber qual é o teste estatístico a ser usado, depende da natureza dos dados. Como assim? É só decorar esse slide, é facilzinho, ó lá, tem vários nomes aqui simples de guardar. É óbvio que não, né, gente? Isso é uma brincadeira, tô brincando, não precisa guardar nada disso, absolutamente, né? Ninguém vai sair sabendo o que é um teste T de estudo, um Whitney, absolutamente, de jeito nenhum. Quando a gente faz a estatística, a gente tem que saber. Vocês, nas suas teses de mestrado e doutorado, sim, vão ter que saber. Se não calcular, pelo menos conversar com o estatístico para ver se vai ser usado o teste tal ou tal ou tal. Isso tem que ser tomado muito cuidado, porque se eu tenho que usar um teste, por exemplo, sei lá, T de Student, não, vamos fazer ao contrário. Se eu tenho que usar esse chamado Mann-Whitney aqui, e se esse é o correto, e eu peço um T de Student, o computador faz para mim. Quem está pensando sou eu, ele só faz o que eu mando, e eu vou estar fazendo errado. Então cabe a quem está fazendo estatística saber direitinho qual teste vai usar. A gente pede lá um teste e ele nos dá o p-valor, e eu vou mostrar na semana que vem, como eu falei, isso de uma forma um pouco mais concreta. Tá? Então, ninguém precisa decorar isso de jeito nenhum, absolutamente. E a gente pede e o computador nos dá. Só para ter uma ideia geral como é que é, por exemplo, se a exposição é categórica e o desfecho contínuo, o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar aqui na exposição como sendo, por exemplo, um ensaio clínico, então não é uma exposição, né, é uma intervenção, vamos dizer assim, e eu estou testando droga A versus droga B. Percebe que eu tenho duas categorias de pessoas, um grupo de pessoas com a droga A, outro com a droga B. Isso é uma variável categórica, né, de duas categorias. E vamos supor que essas drogas sejam antihipertensivas e o desfecho que eu estou pesquisando é o valor da pressão sistólica. Então, o valor da pressão sistólica pode ser 120, 121, 122. Se eu tiver um medidor de alta precisão, pode ser 121,1 milímetros de mercúrio, 0,2. Óbvio que a gente não faz isso, mas poderia, em tese, né? Então, isso é uma variável dita contínua. Se eu quero fazer a comparação entre dois grupos, né? São duas categorias, a exposição é categórica. Num desfecho contínuo, como eu dei esse exemplo da pressão sistólica, dependendo de como são os meus dados, eu posso usar um teste T de Student ou o teste de Mann-Whitney, tá? Só para ter uma ideia de como é que funciona. Aí, dependendo do tipo de variável, eu vou usar o teste tal, 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 tal. E assim, repetindo, não é para guardar. A gente sabe que isso tem que ser entendido por quem for fazer. Quando é descrito o método no trabalho, o autor escreve isso lá, como é que foi feito, e quando vocês forem fazer os mestrados e doutorados de vocês vão usar isso aqui.
Então falamos de uma medida de significância estatística, com toda a controvérsia que existe nisso hoje, mas está apresentada então uma medida, como eu falei, que semana que vem a gente mostra isso de uma forma mais aplicada. Tem a segunda medida, que a gente tinha falado lá, que chama-se intervalo de confiança. Na prática, todos vocês já vivenciaram a ideia de intervalo de confiança, como está colocado aqui, que é a pesquisa eleitoral. Quando é colocada a margem de erro da pesquisa eleitoral, isso é um intervalo de confiança. Se você lembrar lá, os repórteres das televisões botando que fulano tinha 15% de intenção de voto com uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de confiança. Se você parar para olhar nos jornais, é isso que eles falam hoje. Antigamente nem falavam disso de confiança de 95%, hoje dizem. Mas essa história de margem de erro, todo mundo já dizia, né? Fulano tem 15% de intenções de voto com 2% para cima ou para baixo. O outro fulano tem 17% com 2% para cima ou para baixo. Isso é um empate técnico, porque ele está usando a ideia de intervalo de confiança. Então, aquilo que a gente intuitivamente entende, por exemplo, que deve ser 15% a intenção de voto do fulano, mas que eu não tenho como garantir que é exatamente 15%, então eu dou uma margem de erro, é o intervalo de confiança. Por definição, a definição, vamos dizer assim, mais formalzinha estatística é: o intervalo de confiança é um intervalo numérico, vide, por exemplo, essa margem de erro 2 para cima ou para baixo, que contém com uma certa probabilidade a se definir em cada caso, com uma certa probabilidade, o valor real de algo medido. Quando a gente fala assim, fica até abstrato, quer dizer, vocês entenderam a intenção de voto e a margem de erro. Quando a gente bota o conceito assim, fica mais abstrato. Então vamos dar um exemplo disso a partir da altura média da turma. Vamos supor que eu quisesse saber, então, a altura média da turma do 4º período desse semestre da Faculdade de Medicina, tá? De Petrópolis. E vamos supor que medir fosse uma coisa extremamente cara, que eu não tivesse como medir todo mundo. Óbvio que não, né? Mas, como suposição, que eu não tivesse como medir as 80 pessoas, né? Vamos colocar aí mais ou menos 80 pessoas. Então, eu resolvo adotar uma amostra, né? Não posso medir os 80, vamos supor que eu tenha medido, então resolvido medir 20 pessoas. Como eu escolhi esses 20? Escolhi não é um bom termo, lembra? Para uma amostra ser representativa, o ideal é que isso seja sorteado. Então, sorteio 20 pessoas, lá na ordem de chamada, digamos assim, e medindo essas 20 pessoas, eu encontrei que a altura média deste grupo, logo, presumindo que vai ser a altura média da turma, de 1,70 m. Mas olha só, eu não medi os 80, eu medi só 20. Eu não posso dizer que a altura média da turma é exatamente essa. Eu posso pego gente no sorteio um tiquinho mais alta do que a média, um tiquinho mais baixa, né? Lógico. Então, eu digo que o meu achado de altura média foi 1,70 m. A turma tem 80. Eu boto lá quantos eu medi e quais foram as medidas. A média foi essa. Aí eu jogo os dados no computador e peço, me dá o intervalo de confiança de 95%, esse número aqui é arbitrário, eu poderia pedir de 80 a 90, mas pedi de 95, tá? E o computador me diz que o intervalo de confiança de 95% é de 1,67 a 1,74. Um pouquinho assimétrico, isso pode acontecer. Qual a minha conclusão? Minha conclusão é exatamente o que está escrito aí entre aspas. Com base na minha medida de 20 pessoas dentre 80, eu não tenho certeza que a altura média da turma é 1,70 m. Se eu tiver que palpitar, eu vou dizer que é, porque é a melhor estimativa que eu tenho. Mas eu não posso afirmar, né, casar uma grana, que a altura é 1,70 m. Mas eu tenho, de acordo com o que o computador me deu, 95% de confiança que, se não é exatamente 1,70 m, eu tenho 95% de confiança de que está pelo menos entre 1,67 m e 1,74 m. Ou seja, se a gente lembrar a definição do slide anterior, o intervalo de confiança é um intervalo numérico, está aqui o intervalo numérico, que contém com uma certa probabilidade, com uma certa confiança, está aqui, eu escolhi 95%, o valor real de algo medido, altura média da turma. Certo? Então, isso aqui corresponde à margem de erro, né, desse 1,70 m. Certo?
eu tenho 95%, vamos dizer assim, de confiança que está nesse grupo aqui. Eu posso ter dado o azar e ser mais ou menos do que isso? Até posso, mas eu tenho 95% de confiança que está nesse intervalo aqui. Tá? Isto é o intervalo de confiança, então. Né? Parece abstrato de início, mas quando a gente aplica isso lembrando de pesquisa eleitoral, por exemplo, fica um pouco mais claro. Esse slide aqui é redundante, mas é só para afirmar efetivamente a ideia. Quer dizer, não tenho certeza que a altura média é 1,70 m, mas tenho 95% de confiança, já vindo aqui para baixo, que se o número medido não é exatamente aquele, pelo menos se encontra dentro desse intervalo. Tá? Então, essa ideia já foi mostrada, mas é para esse slide marcar bem o que é o conceito e a aplicação desse conceito. Agora a gente vai aplicar esse conceito para as medidas que a gente vem falando, de risco relativo, razão de chances e tal. Então, como já falei no slide anterior, a gente falou de altura da turma, mas a gente pode calcular o intervalo de confiança para medidas de associação, razão de chance, risco relativo. A gente poderia calcular o intervalo de confiança para uma medida de prevalência de uma doença na população, perfeitamente, mas vamos aplicar então para um risco relativo. E aí eu vou bem devagarzinho aqui. Vamos supor que a gente tenha feito um trabalho, por exemplo, esse aí, sushi causa ou não úlcera gástrica, e tenha achado um risco relativo de 2,1. Ou seja, pela ideia inicial do trabalho, comer sushi aumenta em 2,1 vezes, botar 2 vezes, né, para arredondar, 2 vezes o risco da pessoa desenvolver úlcera gástrica. Aí tá bom, achei isso no meu trabalho. Peço para o computador calcular o intervalo de confiança desse meu achado. Se eu peço corretamente, sabendo qual é o teste estatístico que eu tenho que usar e tal, beleza. Vamos supor que o computador tenha me dado que o intervalo de confiança é 0,8 a 3,5. Como eu falei, não precisa ser absolutamente simétrico, pode ser um pouco assimétrico. Tá? Assimétrico, né, em torno do 2,1. Esse achado é estatisticamente significativo? Essa é a pergunta. Vamos lá, vamos pensar nisso. Dentre os meus resultados possíveis, que eu tenho que está no meu intervalo, no qual eu tenho confiança que pode estar, está um risco relativo de 2,1, que me diz que comer sushi aumenta em 2 vezes a chance da pessoa desenvolver úlcera gástrica. Ok. Também está dentre os meus resultados possíveis um risco relativo de 3, certo? Está dentro desse intervalo de 0,8 a 3,5. Então, também seria possível, também seria aceitável, também é um intervalo que está dentro, também é um achado que está dentro do meu intervalo de confiança, que comer sushi aumenta em 3 vezes, se for um risco relativo de 3, né? Aumenta em 3 vezes a chance de uma pessoa desenvolver úlcera péptica. Ok. Agora, percebe que dentro do meu intervalo também tem um risco relativo de 1. Lembra da aula anterior? O que significa um risco relativo de 1? Significa que a incidência de úlcera foi igual nos dois grupos, comedores ou não de sushi. Logo, um risco relativo de 1 indica que não há relação entre exposição e desfecho. Então, também está entre os meus resultados possíveis a possibilidade de que não haja relação entre essa exposição que eu estou pesquisando e o desfecho, certo? Vai piorar. Também está entre os meus resultados possíveis um risco relativo de 0,9, né? Está dentro do intervalo de 0,8 a 3,5. E o que significaria um risco relativo de 0,9? Lembra, um risco relativo entre 0 e 1 significa que aquele fator que eu estou pesquisando não é causador da doença. Ao contrário, é protetor contra a doença. Isso também é um resultado possível, já que consta do meu intervalo de confiança de 95%. Ué, mas então, peraí. Eu tenho um resultado possível que sushi causa úlcera. Eu tenho um resultado possível que sushi não tem nada a ver com úlcera. E eu tenho um resultado possível que sushi é protetor contra a úlcera. Peraí. Eu não posso sair dizendo por aí, né, como se fosse como resultado do meu trabalho, que sushi é causador de úlcera, apesar desse risco relativo de 2,1 aqui, se entre os meus resultados possíveis consta inclusive que ele pode ser protetor. Então, não. Esse resultado não é estatisticamente significativo. Resumindo,
Se eu encontrei, para pensar numa razão de chances ou no risco relativo, aqui o raciocínio é igual. Um risco relativo que seja ou maior ou menor que 1, tanto faz, mas que o intervalo de confiança engloba o número 1, abraça o número 1, quer dizer, o intervalo de confiança tem números tanto entre 0 e 1 quanto acima de 1, isso significa que o meu achado não é estatisticamente significativo. Isso significa que eu vou adotar como resultado a hipótese nula. Achei um risco relativo de 2, mas não posso afirmar categoricamente, firmemente, que esse resultado realmente corresponde à realidade, já que dentre as minhas medidas de associação possíveis, eu tenho inclusive riscos relativos que apontam para o outro lado, como causador ou como protetor. Tá? Então essa é a ideia, por isso foi toda essa construção de intervalo de confiança. Essa é a ideia básica para a gente interpretar o intervalo de confiança. Tá? Se ele englobou o 1, seja começando acima do 1 ou entre 0 e 1. Se englobou o 1, ele não é estatisticamente significativo. Certo? Tem uma coisinha só. Esse intervalo de confiança mais usado é o 95%. E o p-valor é o 0,05. Lembra, é complementar. Não é uma coincidência. Isso faz parte dessa definição arbitrária. Então essa é a ideia básica para a gente usar essa é a forma básica da gente usar esse conceito do intervalo de confiança como uma medida de significância estatística. Tá? Então é isso aí, gente. Acabamos o conteúdo. Lembrando lá dos objetivos iniciais da aula, até acabei não colocando aqui, a ideia é entender o que são as medidas de significância estatística, conhecer, a gente mostrou o p-valor e o intervalo de confiança, e saber interpretar um p-valor acima de 0,5 ou abaixo, 0,05 ou abaixo de 0,05, como definição arbitrária do que vai ser estatisticamente significativo ou não, com todas as controvérsias que existem em relação a isso, e o intervalo de confiança, que a gente focou então na ideia do intervalo de confiança e na aplicação dele, por exemplo, para uma razão de chances ou para o risco relativo, que vai nos indicar então se um determinado resultado foi estatisticamente significativo ou não. Então, como resultado do nosso trabalho, a gente vai adotar a hipótese alternativa ou hipótese nula. Tá? Num determinado trabalho, que são feitas, por exemplo, várias comparações, cada comparação ganha um p-valor, ganha o seu p-valor. Digamos que eu tenha pesquisado úlcera gástrica, mas também tenha pesquisado esofagite e úlcera duodenal como possíveis consequências de consumo de sushi. Vai ter uma incidência de esofagite em cada um dos grupos, é calculado um p-valor para isso. Uma incidência de úlcera gástrica em cada um dos grupos, é calculado um p-valor para isso, e para a úlcera do duodenal também. Para cada comparação feita, é calculado uma medida de associação de significância estatística, seja o p-valor ou o intervalo de confiança também, lógico. Tá? Então é isso. Na semana que vem, como eu falei, a gente vai voltar em alguns slides para ver mais a aplicação disso, para ir introjetando aos poucos essa noção, que é uma noção estatística um pouco mais hard, um pouquinho mais hard. E a gente vai ter um exercício grande que aí vai usar mesmo essas ideias, tá? Da aula de hoje, como eu falei, da primeira parte, principalmente o Fletcher e o Medronho, e esse livro do Jekyll também é bom, e essa parte mais estatística, eu vou dizer para vocês que é uma coisa um pouco mais difícil até de encontrar nos livros, de uma forma que seja aplicável para vocês, que não entre lá naqueles meandros estatísticos que não são o principal para a gente, tá? Mas então é procurar nos livros aqui, e 2 artigos que eu botei, eu botei 2 artigos no Moodle aí também, para ter uma fonte que explique, que aborde o p-valor e o intervalo de confiança. Provavelmente os artigos vão estar melhores do que essas noções nos livros, que eles devem entrar num detalhamento maior que é desnecessário para a gente agora. Tá? Valeu, um abraço, até semana que vem.